Muito bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez o tema é sobre processo civil, em específico a respeito do recurso de agravo de instrumento que está tratado do artigo 1115 até o artigo 1120 do novo CPC. E quando nós tratamos a respeito de agravo de instrumento, nós temos que lembrar que é um recurso em espécie tratado ali no artigo 994 do CPC. E para que serve o recurso de agravo de instrumento? O que ele vai diferenciar do recurso de apelação? Isso são assuntos que nós vamos trazer aqui neste vídeo para você poder anotar e fazer todas as questões possíveis que aparecerem a respeito de agravo de instrumento. Primeira coisa, agravo de instrumento ele é voltado contra decisões interlocutórias. E nós temos que lembrar que decisões interlocutórias são todas aquelas decisões que estão tratadas no artigo 203, parágrafo 2º do CPC, ou seja, são decisões que não adentram ao artigo 485 e 487, porém resolvem uma questão decisória dentro do processo. Esse é o conceito de decisão interlocutória. Na verdade, o conceito que a doutrina considera para decisão interlocutória é um conceito mais por exclusão. Tudo aquilo que não estiver dentro das sentenças e não estiver nos despachos serão decisões interlocutórias. Mas para entender a decisão interlocutória, ela é uma decisão que tem cunho decisório, porém não encerra o processo de conhecimento, nem encerra o processo de execução ou cumprimento de sentença, tá ok? É só você olhar no artigo 203, parágrafo 2º, que você vai compreender a respeito da decisão interlocutória como pronunciamento do juiz. O agravo de instrumento, ele tem a sua forma própria. A sua forma de interposição, ela é diferente da forma de interposição do recurso de apelação. Nós vimos que o recurso de apelação, e vocês sabem muito bem, que ele é interposto perante o juízo a quo ou perante o juízo que prolatou a decisão que está sendo recorrida. Já o recurso de apelação, ele é um pouco diferente, daqui a pouco eu falo, não vou estragar a surpresa a respeito da forma de interposição. O que é preciso falar a respeito do agravo de instrumento? O agravo de instrumento, ele tem um rol taxativo de situações onde ele é admitido. E esse rol taxativo ele está no artigo 1015 do CPC. O artigo 1015, o último inciso dele vai falar assim: em demais casos em que a legislação permitir o agravo de instrumento. E esses demais casos nós vamos verificar, inclusive, nas decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, no processo de cumprimento de sentença e no processo de inventário, por exemplo, como está no próprio parágrafo único do artigo 1015 do CPC. O que eu quero dizer com isso? O rol de situações que possibilitam o agravo de instrumento é um rol taxativo e é claro que a legislação vai possibilitar outras situações que não estão naquele rol que sejam desafiadas por agravo de instrumento. Então nós temos aqui duas situações. Nós temos decisão interlocutória agravada ou recorrível por agravo de instrumento e caso não faça o agravo de instrumento, ocorrerá a preclusão. Nós teremos também decisões interlocutórias que não são recorríveis por agravo de instrumento, porém, nessas situações a legislação guardou uma situação especial. Nós sabemos que o processo civil brasileiro ele tem um sistema rígido de preclusão, ou seja, se você não manifestou naquele determinado momento, você perde a oportunidade de manifestar. Porém, as decisões interlocutórias não agraváveis por agravo de instrumento, elas não estão sujeitas à preclusão. Por que não? Porque elas serão manifestadas ou levadas ao conhecimento novamente do tribunal em preliminar de recurso de apelação ou em preliminar de contrarrazões no recurso de apelação, conforme está previsto no artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Então lembre-se, nós vamos ter duas situações: decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Olha o rol do artigo 1015. Está lá no rol agravo de instrumento.
A legislação prevê que aquela decisão é recorrível por agravo de instrumento? Agravo de instrumento. Não está no rol do artigo 1015 e a legislação não traz que é recorrível por agravo de instrumento, vou ter que esperar, obviamente, o momento de interpor o meu recurso de apelação ou, caso entender necessário, fazer apenas a contrarrazão ao meu agravo de instrumento. Tá certo? Então nós temos essas duas situações que é importante você prestar bastante atenção, que pode causar uma grande confusão na sua cabeça. Principalmente uma questão prática. Como que eu vou decidir se eu vou agravar, se eu não vou agravar? Olha o rol do artigo 1015. Tá no rol do artigo 1015? Agrava. Ah, mas cai naquela exceção ou naquela regra geral em que a legislação vai permitir. Olha qual é a legislação, olha qual é o artigo específico. Se está falando que pode agravar por instrumento, fique tranquilo e agrave por instrumento. Tá ok? Prazo. O prazo de interposição é de 15 dias, como nós sabemos, regra geral, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. O único prazo que não é de 15 dias é o de embargo de declaração, que o próprio parágrafo 5º fala que, ressalvado o embargo de declaração, os demais recursos serão interpostos no prazo de 15 dias. Muito fácil. Agora, o que vai diferenciar realmente o agravo de instrumento da apelação é a sua forma de interposição. Mais do que qual é a decisão que é atacada, é a forma de interposição. Agravo de instrumento ataca a decisão interlocutória, artigo 203, parágrafo 2º. Apelação ataca sentença, parágrafo 1º do artigo 203. São todas aquelas decisões que tratam ou que utilizam, melhor dizendo, como fundamento o 485 e 487 do CPC. Qual que é a forma de interposição do agravo de instrumento? O agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal, diferentemente da apelação, que é interposta no juízo ACO, e no juízo ACO faz a intimação para a parte contrária, se caso queira apresentar contrarrazões, depois joga tudo para o tribunal. Não. O agravo do instrumento é interposto diretamente no tribunal. E, para tanto, a petição de interposição do agravo do instrumento deve constar quem são as partes, quais são os advogados das partes. Parte ré não tem advogado ainda, o que eu faço? Mesmo assim, conste qualquer parte, porque ela será intimada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Deve constar os fatos deve constar o resumo dos fatos e a indicação do seu direito, e deve constar as razões pela qual você quer a invalidação daquela decisão ou a modificação daquela decisão. Mas preste atenção, é muito comum perguntar onde é interposto o agravo de instrumento, no juiz de primeiro grau, no juiz que deu a decisão? Não, já é interposta direto no tribunal. Tá certo? Isso daí vem de modificações legislativas dentro do processo civil desde 1995, tá? Isso aí vem modificando, é um histórico que não tem necessidade para o momento de você ter conhecimento. O que interessa você saber e ter em mente é o seguinte: apelação eu interponho perante o juízo ACO, agravo de instrumento já interpõe direto no tribunal, tá bom? E tanto é que o artigo 1017 vai falar o seguinte: olha, se for processo físico contra o qual você está agravando o de instrumento, você tem peças obrigatórias que obrigatoriamente, se são peças obrigatórias é porque é obrigatório, obrigatoriamente você tem que instruir a petição de agravo, que, por exemplo, é a petição inicial, é a contestação, e principalmente qual que é a decisão recorrível. Porém, se for processo eletrônico, as peças constantes nos incisos 1 e 2 do artigo 1018 são dispensáveis 1017 são indispensáveis à sua apresentação, tá? O artigo 1017, inciso 3, ele vai trazer que você pode juntar peças facultativas. Quais são essas peças facultativas? Qualquer peça dentro do processo que você entenda como necessário
juntar para fazer o convencimento ali do relator e da Câmara recursal, tá? Isso daí é de acordo com caso a caso, de acordo com o entendimento de cada profissional. Agora, se for processo físico, nós temos sim que juntar essas peças obrigatórias, conforme o artigo 1017, principalmente inciso 1 e 2. Nós temos que lembrar também que o recurso de agravo de instrumento, se não estiver sob o palio da assistência judiciária, tem guia de preparo, tanto de porte de remessa e de retorno, tá? Se tiver assistência judiciária, eu estou isento das custas processuais nesse caso. Tem que lembrar o seguinte também: se por acaso, na hora que o relator que recebeu o agravo de instrumento verificou que tem algum vício, falta alguma peça obrigatória, falta representação, falta complementação no preparo, ele vai utilizar do parágrafo único do artigo 932 para poder dar 5 dias para a parte complementar esse vício que é sanável, tá certo? E depois dali ele vai fazer todo o procedimento dentro do tribunal. Quando se refere a processo físico, nós temos que fazer uma diferenciação. O processo físico, o CPC exige que no prazo máximo de 3 dias você apresente no juízo de primeiro grau, no juízo do qual você está recorrendo da decisão interlocutória, você apresente cópia da petição de agravo para que ele torne conhecimento. Isso é condição, inclusive, de admissibilidade do próprio recurso de agravo de instrumento. Acreditam? Isso está no próprio CPC. Agora, essa apresentação no processo físico, ela é obrigatória. Por mais que o CPC fala, poderá juntar. Não, esse poderá nós temos que interpretar, e essa interpretação não sou eu que dou, é a doutrina, é a jurisprudência, tem que interpretar o seguinte: deverá juntar no prazo de 3 dias. Processo eletrônico, tem que fazer essa juntada? Não é necessário, justamente porque tanto o tribunal quanto o juiz de primeiro grau vai ter acesso a todo aquele procedimento, a todo aquele processo. Então, razão pela qual é dispensável a juntada no prazo de 3 dias da cópia da petição de interposição do agravo de instrumento. Se quiser juntar, não tem problema nenhum. Não é exigência legal você fazer essa juntada. O agravo de instrumento, portanto, ele será recebido pelo tribunal, porque é interposto diretamente do tribunal. O relator vai intimar a parte contrária, tanto é que no 1016 vai falar que eu tenho que qualificar quem são as partes, inclusive quem são os advogados, vai intimar a parte contrária para, caso queira, ela apresente contra-razões no prazo também de 15 dias. E um detalhe interessante: se a parte que vai apresentar contra-razões, ela entender necessário que deve juntar documentos úteis para o julgamento do recurso, ela pode fazer, porque isso está autorizado pelo CPC. E o próprio relator vai deixar isso claro na intimação. Se por acaso ela tiver documentos úteis para facilitar o julgamento do recurso, ela deve fazer. Isso vai decorrer, claro, do princípio da cooperação, que é um princípio que veio com o CPC de 2015. Tá? E sobre agravo de instrumento, basicamente é isso. E o agravo de instrumento, o relator tem os poderes do seguinte: ele vai poder invalidar a decisão, ele vai poder conceder a tutela provisória, porventura requerida na petição inicial e eventualmente anulada. Quero que você preste bastante atenção nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão todas descritas no artigo 1015 do CPC. Porque se tiver que cair alguma coisa a respeito do artigo 1015, vai cair sobre hipótese de cabimento. As hipóteses de cabimento, tanto em uma primeira fase quanto em uma fase prática, elas vão sempre bater ali no artigo 1015, principalmente para diferenciar se é caso de agravo do instrumento ou se é caso de apelação. Tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês.
Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Obrigado.